Eu nunca percebi um momento em que esse gosto pela escrita começasse, exatamente porque a escrita surgiu de uma forma muito surpreendente na minha vida. Houve um dia, no entanto, em que, um pouco inesperadamente, comecei a escrever um poema em casa, no meu quarto, adolescente, e a partir daí fiquei inclusivamente um pouco surpreendido. Pensei, o que me havia de passar pela cabeça nunca foi nada que eu me imaginasse como alguém que escrevesse e que escrevesse poesia, que eu via como alguma coisa que era um pouco distante de mim, e a pouco e pouco foi se tornando parte da minha forma de viver e também de lidar com o mundo e com essa montanha russa de emoções que se descobrem justamente nesses anos de 14, 15, 16 anos. E logo aí, também muito rapidamente, comecei a publicar alguns desses textos e, na altura, num suplemento do Diário de Notícias que se chamava DN Jovem, e creio que aí é que se pode começar a falar de gosto pela escrita. Eu conheci o trabalho do Zé Luís Peixoto da seguinte modo: estava a participar num júri de um prémio que era atribuído a jovens criadores pelo Clube Português de Artes e Ideias. Isto, se a memória não me falha, em 97 ou 98, por aí. Um dos originais, digamos, propostos a esse concurso era uma obra com o título Morreste-me. Enquanto esperava pela minha mãe e pela minha irmã, as pessoas passavam por mim como se a dor que me enchia não fosse oceânica e não as abarcasse também. As mulheres falavam, os homens fumavam cigarros. Como eu, esperavam. Não a morte, que nós, seres incautos, fechamos-lhe sempre os olhos na esperança pálida de que, se não a virmos, ela não nos verá. Esperavam. Num carro demasiado rápido, a minha mãe, curvada de perder o que possuía, e a minha irmã. Os homens e as mulheres falavam e fumavam, ainda quando subimos. No quarto, numa cama qualquer que não a tua, o teu corpo, pai. Talvez distante, preso num olhar entreaberto e amarelado, respiravas ofegante. O ar com que lutavas sempre, gritava o seu caminho rouco. Bem, o Morreste-me, para mim, é um livro fundamental. E é um texto que eu não comecei logo por ver como um livro, que comecei justamente por ver como um texto que eu não sabia muito bem caracterizar em termos de género, mas que não via com uma autonomia tão grande que pudesse ser publicado separadamente. E eu e os outros membros do júri, lembro-me que um deles era o Zé Eduardo Agalusa, que ficou também bastante impressionado pelo texto, ficámos realmente cativados, seduzidos por esse texto, e na reunião de júri foi logo um dos textos, foi esse que se salientou, e que eu a que eu desejei atribuir esse prémio. Não sabia quem era de todo o jovem autor, que aliás não era de Lisboa, era do Alentejo, ele nasceu no Alentejo, e fiquei muito curioso em saber quem era. Para mim, a distinção que recebi com esse livro contribuiu muito para que eu próprio começasse a ganhar alguma consciência da singularidade daquele texto. Aos pés da cama, a minha mãe calada, viúva de tudo. À cabeceira, a minha irmã, eu. Cortinas de plástico, biombos de banheira separavam-nos das outras camas. Pousei-te as mãos nos ombros fracos. Toda a força te esmorecera nos braços, na pele, ainda pele viva. E menti-te. Disse aquilo em que não acreditava. Ao olhar amarelo, ofegante, disse que tu te serias e seríamos de novo. E menti-te. Disse: vamos voltar para casa, pai. Vamos que eu guio a carrinha, pai. Só enquanto não puder, pai. Vá, agora está fraco. Mas depois, pai. Menti-te. E tu, sincero, a dizeres apenas um olhar suplicante. Um olhar para eu nunca mais esquecer. Pai. A hora mandaram-nos sair. Quando saímos, agarrados como náufragos, a luz abundante bebia-nos.
E eu julgo que ainda hoje esse texto tem uma força, tem uma capacidade de transmitir toda aquela amálgama de sentimentos e de contradições interiores e de conflitos e de dramas íntimos e de muito difícil solução que um jovem atravessa depois da morte do seu pai. E essa experiência, para mim, na minha vida, tem um lugar fundamental, porque foi também perceber uma série de assuntos e a importância que eles têm, a finitude de tudo, e ao mesmo tempo o renascer permanente das coisas, a passagem do tempo, uma consciência profunda da vida, do presente, do estarmos aqui agora e daquilo que podemos fazer com isso e que temos até quase a obrigação de fazer. Anoitecia devagar e, a esta hora, nesta altura do ano, desenrolavas a mangueira com todos os preceitos e, seguindo regras certas, regavas as árvores e as flores do quintal. E tudo isso me ensinavas, tudo isso me explicavas. Anda cá ver, rapaz, e mostravas-me, pai. Deixaste-te ficar em tudo, sobrepostos na mágoa indiferente deste mundo que fins continuar, os teus movimentos, o eclipse dos teus gestos. E tudo isto é agora pouco para te conter. Agora és o rio e as margens e a nascente. És o dia e a tarde dentro do dia e o sol dentro da tarde. És o mundo todo por seres a sua pele. Pai, nunca envelheceste. E eu queria ver-te velho, velhinho aqui no nosso quintal, a regar as árvores, a regar as flores. Sinto tanta falta das tuas palavras. Orienta-te, rapaz. Sim, eu oriento-me, pai, e fico, estou. O entardecer, em vagas de luz, espraia-se na terra que te acolheu e conserva. Choras, chove, brilho, alvura sobre mim, e ouço o eco da tua voz que nunca mais poderei ouvir, a tua voz calada para sempre. E mesmo hoje, passados estes anos, ainda olho para ele e não há uma palavra que eu mudasse, mas esse texto foi muito pensado e veio de um lugar em mim muito importante. Claro que o José Luís, depois disso, já publicou muitas obras com maior fôlego e com outras ambições até, evidentemente, mas ainda hoje eu acho que Morreste-me é daqueles títulos e daqueles textos que permanecem inesquecíveis. Para mim é dos melhores textos dele. Foi uma edição de 500 exemplares, mas que, curiosamente, consegui distribuir de uma forma bastante agradável. Na altura esgotou-se na Feira do Livro de Lisboa, na área dos pequenos editores. Foi muito gratificante para mim levar 50 exemplares no primeiro dia, passado poucos dias estar a levar mais 50 e mais, até terem terminado essa edição. Os homens são uma parte pequena do mundo e eu não compreendo os homens. Sei o que fazem e as razões imediatas do que fazem, mas saber isso é saber o que está à vista, é não saber nada. Penso, talvez os homens existam e sejam, e talvez para isso não haja qualquer explicação. Talvez os homens sejam pedaços de caos sobre a desordem que encerram, e talvez seja isso que os explique. Eu escrevi esse livro sem que praticamente ninguém soubesse que eu estava a escrever. Depois de eu terminar, foi-me inclusivamente difícil convencer os meus amigos a lê-lo. Foi-me também difícil convencer ou encontrar algum editor que se interessasse por publicá-lo. A história de como o primeiro livro do primeiro romance do José Luís Peixoto me veio parar às mãos é uma história de uma coincidência quase divina, porque se passou no céu. Eu, no ano em que Portugal era o país tema do Salão do Livro de Paris, vim depois de Paris no avião com uma rapariga que nessa altura trabalhava para o Instituto Português do Livro e da Leitura e que me disse, eu tenho um amigo que escreve tão bem, já mandou o livro para imensas editoras, mas ninguém lhe liga nenhuma. E eu expliquei-lhe que, de facto, na editora onde eu estava então, era uma das grandes apostas a edição de novos autores e de novos autores de qualidade. Enviei o meu romance da mesma forma, como tinha enviado para todas as outras,
No entanto, neste caso, a resposta foi bastante diferente. Ela telefonou-me passado pouco tempo a dizer que já tinha começado a ler e que tinha muito interesse de publicar o livro, que estava a gostar muito de lê-lo. E para mim foi muito importante e foi a confirmação de um sonho que eu tinha e que estava prestes a perceber que talvez fosse não mais do que isso, do que um sonho. O livro era um livro completamente diferente de tudo o que se fazia em Portugal. Era um livro que era um bocadinho reminiscente da escrita neorrealista no sentido dos temas. Partiste para o lugar eterno de tanta gente longe de mim. Irmão, se estando morto continuasse pegado a ti, queria morrer agora para seguir vivendo. Mas a minha vontade não conta. Espera-me uma noite que é outra e a mesma que enfrentas já. Para cada um existe uma morte. E essa morte, que é diferente de homem para homem, como é diferente a vida, faz-nos caminhar entre tudo o que é negro para nós, entre toda a solidão, gritando para ninguém todo o que pudemos amar. Mas o facto é que nós, ao lermos os textos do Zé Luís, encontramos um imaginário e um universo cujas coordenadas, digamos assim, são dele próprio. Não são confundíveis com as de mais ninguém. E olha, eu acho que isso é das principais razões, talvez, para um êxito, enfim, crítico e de público que ele tem tido. Porque, de facto, ele não está, digamos assim, não se inscreve naquele mainstream, enfim, naquele fluxo de autores internacionais, que são todos iguais, a partir de uma certa altura são todos iguais, julgo eu, não é? E sobretudo esta moda atual do romance histórico, todos com letras douradas e com os segredos dos templários, não sei o que já não se pode aturar, sinceramente. Foi uma grande felicidade para nós, porque não só mal o livro foi publicado, teve imensa crítica positiva por parte de muitas pessoas, entre elas eu gostaria de destacar o professor Prado Coelho, que era de facto uma pessoa que tinha muita influência no público com as suas críticas e, portanto, não só houve essa grande felicidade imediata da crítica a aderir imediatamente a um autor tão jovem, mas pouquíssimo tempo depois ele foi contemplado com o Prémio Literário José Saramago e isso foi decisivo na sua promoção e na sua divulgação, digamos assim. Esse prémio, o Prémio Literário José Saramago, para mim foi muito importante. Tinha publicado o romance Nenhum Olhar há cerca de um ano. Na verdade, tudo tinha corrido bem, tinha tido muito boas críticas, já tinha inclusivamente sido vendido os direitos desse livro para alguns países, portanto, tudo estava a correr muito bem. E ter recebido o Prémio Saramago foi quase o que faltava para a perfeição em termos daquilo que eu poderia alguma vez esperar desse livro. E, portanto, isso foi decisivo, o facto de ele ter ganho o Prémio Literário José Saramago foi decisivo não só na promoção portuguesa, mas também na promoção do livro no estrangeiro. O motivo pelo qual o José Luís Peixoto tem sido tão traduzido e tão divulgado lá fora, julgo, enfim, há uma série de motivos. É evidente que há houve também um trabalho de promoção nesse sentido, mas o essencial, eu julgo que o essencial aí é realmente a qualidade da própria escrita. Os livros do José Luís Peixoto são universais, não são livros só portugueses. Podem ter coisas passadas em Portugal, mas podia-se passar em Portugal ou podia-se passar no outro lado. Obviamente que o primeiro romance, que é passado no Alentejo, tem a ver com a própria biografia do José Luís Peixoto, quer dizer, ele nasceu no Alentejo e passou lá grande parte da sua vida, mais de metade da sua vida, até agora, e portanto era natural que isso se refletisse na sua produção. Agora, o que eu acho é que os sentimentos e os temas tratados nos seus livros são universais. Uma vez que eu, ao escrever, lhes dou um significado que é meu, mas depois, como todos somos diferentes e como todos temos uma grande quantidade de referências e de experiências e de formas de ver o mundo muito diferentes, acabamos por lhes dar significados também próprios, e essa é a riqueza da escrita, que é o mesmo que dizer que é a riqueza das pessoas.
Quando leio, há uma voz que lê dentro de mim. Paro o olhar sobre o texto impresso, mas não acredito que seja o meu olhar que lê. O meu olhar fica embaciado. É essa voz que lê. Quando é séria, ouço-a falar-me de assuntos sérios. Às vezes sussurra-me, às vezes grita-me. Essa voz não é a minha voz. A voz que ouço quando leio existe dentro de mim, mas é exterior a mim. É diferente de mim. Não é a voz dos meus pensamentos. É diferente de mim. Ainda assim, não acredito que alguém possa ter uma voz que lê igual à minha. Por isso é minha, mas não é minha. Mas, claro, não posso ter a certeza absoluta. Não só porque uma voz é indescritível, mas também porque nunca ninguém me tentou descrever a voz que ouve quando lê e porque nunca falei com ninguém acerca da voz que ouço quando leio. O convite para trabalhar com dança surgiu pela primeira vez por parte do coreógrafo Rui Lopes Graça e foi ainda anterior à minha experiência de escrita para teatro. Nesse caso, tratou-se da composição de uma dramaturgia para um espetáculo de dança e da composição de personagens que iriam ser e que foram interpretadas pelos diversos bailarinos desse mesmo espetáculo. Eu naquela altura andava à procura de uma ideia que desse ímpeto a este novo projeto. E na altura eu tinha conhecimento da obra do José Luís Peixoto, e agradava-me na obra do José Luís Peixoto uma certa ruralidade, uma ligação à terra e a forma como ele descreve essa vivência, essa ligação à terra. Então eu contactei-o e falei-lhe da minha ideia. O trabalho foi fantástico, correu muito bem, porque o José Luís é uma pessoa, tem um caráter humano incrível e é uma pessoa que se entrega de corpo e alma àquilo que faz. Uma pessoa com um sentido de profissionalismo e de responsabilidade muito grande e isso associado a um caráter humano de entrega que é fantástico. Portanto, ele quando disse que sim a este projeto, ele de facto deu o máximo e a forma, o diálogo que se criou entre nós foi sempre muito produtivo. Todos estes trabalhos em conjunto vêm na sequência de uma vontade de trabalhar com outras pessoas, sendo a escrita uma área tão solitária de trabalho e é impossível realmente contornar essa solidão da escrita. No momento em que se está a escrever, está-se sempre sozinho com o texto, não há outra forma, é impartilhável esse momento da escrita, mas é possível discuti-la, é possível ter alguma companhia no momento de pensá-la, no momento de refletir sobre ela e inclusivamente no momento de ter uma opinião sobre ela, porque partilhar todo esse processo com alguém, tentar também ouvir as opiniões de pessoas que têm experiências muito diferentes, porque chegam de áreas muito diferentes, é também parte da vontade de aprender e de tentar fazer cada vez melhor e de tentar fazer um objeto que seja o mais comunicante possível. É um autor que eu diria que vive mais da linguagem do que da história. Eu penso que a sua linguagem é de facto a coisa melhor do José Luís Peixoto, mas obviamente depois ele tem uma grande capacidade imaginativa para escolher figuras, portanto, tanto aí
como numa linguagem que é assim uma coisa poética e que nós vamos acompanhando um pouco quase como uma ladainha. Essas são as imagens marca, diria eu, da literatura do José Luís Peixoto. Ele trabalha as personagens, ele vai até ao fundo, tenta ir até ao âmago daquilo que elas são e que elas sentem, e por outro lado isso é-nos dado através de uma escrita toda ela em que a própria escrita se transforma em protagonista, se quisermos assim. Portanto, o leitor lê, ao ler o José Luís Peixoto, é também levado, é como que arrastado, levado pelo ritmo da escrita, sem que, de qualquer modo, isto também é importante sublinhar, sem que a escrita seja uma escrita vazia ou um rendilhado só, digamos assim. As personagens vão surgindo primeiro por pequenos elementos fragmentados que depois vão sendo cada vez mais completados com características, com maneiras de ser, com formas de estar e de pensar sobre o mundo, porque criar uma personagem é criar o seu mundo. A minha mãe evitava falar dessa divisão fechada da oficina. Se o fazia, dizia sempre que não havia lá nada que me interessasse. Quando essa explicação deixou de ser suficiente, falou-me de sustos. Disse-me, há sustos lá dentro. Com 10 anos essa explicação chegava-me. Depois passaram verões e invernos, deixei de fazer perguntas. Havia uma porta fechada à entrada da oficina, lentamente tapada por tábuas, por trastes, e eu não pensava nisso, pensava noutras coisas. Nesse início de tarde, ficámos parados durante um momento perante essa porta subitamente aberta. Lá dentro, a escuridão absoluta cobria todas as formas. Era como se tivéssemos aberto uma porta sobre a noite. Diante de nós, na escuridão do cemitério de pianos, podiam estar campos cobertos pela noite, ou um rio coberto pela noite, ou uma cidade inteira adormecida ou morta coberta pela noite. Eu creio que o José Luís tem evoluído no sentido de um maior fôlego, isto é, fôlego no sentido de uma respiração talvez mais ampla da sua escrita. O que significa que, por exemplo, eu espero que ele nos próximos anos nos dê romances cada vez mais, com cada vez mais, digamos assim, orquestrais, se quiser. Agora, eu penso que será uma evolução a detectar no caso de José Luís Peixoto. Eu diria que a geração dele tem 3 ou 4 escritores muito bons. Eu citaria só para mais 2 exemplos, o Walter Ugumem e o Gonçalo Tavares, que eu penso que são nomes também a tomar muita atenção e que são claramente escritores que se vão aguentar e, portanto, que vão ter um grande futuro, mas diria que o José Luís Peixoto, dada a sua idade, foi de facto uma exceção no meio português. Eu era pequeno e tu chegavas e me ensinavas trabalhos de grande. Orienta-te, rapaz. Eu oriento-me, pai. Não se preocupe. Eu também sei. Eu também consigo. Eu oriento-me, pai. Não se rale.